E olha, nós aqui outra vez, gente. O que vocês acharam? O que vocês têm achado do nosso podcast ArcSonho? Antes de mais nada, não esqueça, aperte o sininho, clique aqui, mande para os seus amigos e se inscreva para poder receber todos os episódios. Tenho certeza, vocês vão amar, não percam. E hoje nada mais, nada menos do que uma história assim... que, olha, eu vou contar para vocês, é muito interessante. Hoje, falando um pouco sobre as tendências, o concreto, né? Hoje, concreto, cimento queimado, revestimentos, o mundo, né? Dos revestimentos, pisos, tudo que você pode trabalhar com o cimento. É isso aí. José Neto, vulgo Neto, menino Neto. Tudo bem, menino Neto? Tudo ótimo, Luca. Muito bom. Muito prazer em estar aqui contigo hoje, participando do seu podcast. É uma honra para nós, que nem você falou, o menino Neto lá atrás, e hoje o homem Neto aqui fazendo parte do podcast. É isso aí. Por que, menino Neto? Conheci esse rapaz, esse homem, seja ele, quando ele ainda era um menino, estava começando como vendedor no mundo da construção civil. Já passou por muitas coisas e hoje aqui à frente de uma grande empresa. Tudo bem, Neto? Tudo ótimo, graças a Deus. É isso mesmo, né, Luca? Que nem você falou. Conheci o Neto lá atrás, quando o Neto estava começando a vida profissional, com 15 anos, na época da Portinari. Ali foi o universo novo para o Neto, que veio de um ramo totalmente diferente da construção civil, né? Você ainda era um pequeno aprendiz, né? Isso, na verdade, estava como um jovem aprendiz na época mesmo ali, com o pessoal da Portinari. E hoje me tornei essa pessoa que eu sou hoje. No meu ver, um profissional bem gabaritado para poder estar à frente da Concreto hoje. Você sabe que o quanto é legal, porque eu encontro bastante pessoas, né, que hoje são homens, mulheres, profissionais aí renomados, excelentes, mas que começaram aí no Jovem Aprendiz e nas lojas da construção civil. No seu caso, você começou na Portinari, mas, entre outros, também em outras lojas de tintas, aluguéis de equipamentos. E é isso aí. E é gostoso de ver hoje, né, o que você se tornou. Mas nem sempre foi assim. Porque há uns anos atrás, quando você retomou para Marília, também você passou uma grande dificuldade. Eu falo assim que nem tudo é flores, né? Nesse longo aí período que a gente trabalhou na construção civil, nas lojas, viajando bastante também, aprendendo muito. No retorno para Marília, quando eu fiquei fora do mercado de Marília, trabalhando fora, nesse retorno não foi tão fácil, porque acabei tendo um problema de saúde bem complicado, tive uma parada cardíaca em 2023, e isso me ocasionou vários problemas, né? Que fiquei mais um período aí sem trabalhar, sem estar à frente de nenhum trabalho. E hoje eu falo assim que, graças a Deus, estou podendo retomar o meu trabalho profissional, fazendo aquilo que eu amo, que eu aprendi, que eu adoro fazer, que é vender, e tá aprendendo muito mais nesse universo da construção civil também, né? E quando você voltou, eu lembro que eu te reconheci, eu entrei na loja de tintas e eu dei de cara com o Neto. E eu falei, gente, mas eu não acredito. E ele veio, ele abriu aquele velho sorriso dele, encantador, e Luca, você aqui. E foi muito bacana. Mas eu vi que realmente você estava sofrido, né? Você estava assustado com a vida, com o que você, né? Com aquele momento de instabilidade, porque não é fácil, não. Você passou um momento de uma doença muito difícil, onde você precisou ficar um tempo, parar de trabalhar, e também você não tinha recursos financeiros para se manter. Foi um período, vamos falar assim, bem doído, porque, que nem você falou, eu acho que tudo hoje gira em torno do dinheiro, e você não tem recurso. Muitas vezes eu não tive o recurso nesse período nem para me sustentar a minha comida, ao qual eu compartilhei contigo na época que você me encontrou na loja lá, que foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa boa, mas como você falou, o sorriso era aquele sorriso de medo,
de apreensão, de estar retomando e das incertezas que eu ia encontrar pela frente. Era assustado e, ao mesmo tempo, assustado com tudo e fragilizado da doença, de tudo que você também tinha passado. E sozinho, né, Neto? Porque eu acho que isso é pior, porque quando você tem apoio, quando você tem pessoas ao seu lado, querendo ou não, te dá uma certa segurança. Mas eu via você muito inseguro, a ponto de ele chegar no Natal, tadinho, ele tá desesperado. Tipo, e aí? É Natal e eu faço o quê? Eu falo assim, quando você tem alguém perto, é tudo mais fácil para você superar qualquer tipo de situação. E como eu costumo dizer, cada um tem o seu gigante para batalhar, para guerrear. E naquele momento eu me encontrei sozinho. Minha mãe eu já não tenho mais, eu perdi ela aos 9 anos. Meus filhos moravam em Bauru na época. Meu pai, vou falar assim, que eu sou órfão de um pai vivo. Então foi um momento muito difícil, porque a solidão, ela te traz muito medo e isso acaba desencadeando vários outros problemas. Aí, que nem você falou, chegou no Natal, eu falei, e agora? Vou fazer o quê? Olhava para a minha despensa, não tinha um pacote de arroz. Então, ali me gerou muito mais medo do que a própria parada cardíaca que eu tive no começo do ano. Então, foi, vamos dizer assim, um momento que eu tive que colocar meu joelho no chão mesmo e falar, Deus, agora é contigo, porque senão eu não consigo. Mas você manteve ali, firme, né, com confiança, com esperança, com fé em Deus, como disse você, trabalhando, e você lutou. E hoje você está aí à frente de uma grande empresa, uma empresa idônea, uma empresa hoje já de um nome, não só em Marília, em toda a região. E assim, animado e com uma postura profissional maravilhosa que ninguém diz o que você passou no passado. Conta pra gente como que foi essa transição, Neto? Eu falo que essa transição foi muito interessante, Luca. Até então, o diretor da empresa, o Rafael, eu até brinco com ele hoje, falo assim, Rafa, cara, você foi o cara que você apostou sem me conhecer, porque eu vinha de uma incerteza, vinha de muito medo, tinha acabado de ser dispensado de uma outra empresa que eu estava. Aí eu falei, cara, eu preciso falar com esse cara, porque é muito bom. Eu estou ouvindo falar de concreto, eu quero conhecer o mundo do concreto também. Eu acho que eu fiquei umas 3 semanas ligando para ele fora. Falei, cara, me dá uma oportunidade. Ele falou, cara, vou te dar uma oportunidade. E na hora que eu entrei dentro da empresa, eu pude ver a grandeza, Luca, que é concreto. Eu falei, cara, nós temos o ouro na mão. E ele falou, Neto, mas eu vou precisar que você use da sua expertise profissional para a gente fazer acontecer. E eu falo que eu estou vivendo um momento ao qual eu nunca vivi profissionalmente na minha vida. Através do Rafael, através da Concreto, eu estou conhecendo novos horizontes e estou podendo aprender muito. E eu falo assim, que esse ramo eu aprendi a me divertir no ramo do concreto, porque a gente consegue trazer qualquer material para o concreto de alto padrão, que hoje é o nosso forte, que é os revestimentos de alto padrão, né? Então, assim, eu estou apaixonado. Ô Neto, porque assim, então ele tinha uma infraestrutura pronta, funcionando, mas ele precisava de alguém à frente da empresa para fazer acontecer. Então, quer dizer que da porta para dentro tudo funcionava, mas precisava fazer acontecer da porta para fora. Exatamente isso, Luca. Foi que eu até brinquei com um cliente nosso. Falou, poxa, mas vocês estão em Marília, ninguém conhece a empresa? Exatamente, a gente não conhecia. Eu conheci através do Neto, com a visita dele, né? E vocês dois vieram aqui, muito simpáticos, e o Neto numa segurança, assim, porque o que ele tinha? Ele tinha segurança no trabalho dele, a experiência de trabalho e as amizades com os profissionais conquistadas ao longo de todos esses anos que você plantou enquanto estava em Marília. É o que eu falei para ele. Eu falei, ô Rafa, eu acho que são 14 anos no ramo, ao qual eu pude fazer boas amizades, como você. Até como eu falei, sempre é uma honra estar conversando contigo, estar na sua presença. E eu falei para ele, cara, então hoje nós vamos fazer a Concreto aparecer. E eu estou há 4 meses à frente da empresa e, assim, tem acontecido coisas maravilhosas. Inclusive, em primeira mão, vamos ter um lançamento aí mês que vem também,
que já nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. E eu quero, hein? E olha, aliás, eu tô esperando lá. Eu quero o piso da minha garagem, hein? Não esqueci, não. Não, esse aí a gente só tá aguardando a metragem já soltar lá para fazer. Agora tá chegando a hora certa. Porque é uma experiência, adoro novidades, adoro inovação. E é muito legal, gente, porque é o mundo do concreto. Hoje, o concreto ele é a base da construção civil. Mas ele saiu da frente da parte estrutural, ali do miolo, né, de todo, porque o concreto ele é a base da construção. E não só para bater o cimento, para assentar os blocos, mas para concretar as lajes, para concretar, fazer o contrapiso. Mas hoje, por que não? Ele veio para acontecer. E ele hoje está nas paredes, como a gente tem uma pintura imitando um cimento queimado colorido, os pisos, cimento queimado polido, colorido, e agora esses pisos, revestimentos, tudo à base de concreto. É muito interessante e é muita coisa que dá para ser explorada, e o quanto isso vem cada vez mais se estabilizando no mercado. Conta um pouco para a gente essa estabilização e essa questão do mercado mesmo, do concreto, esse avanço dentro do mercado da construção. Eu falo que o avanço hoje do concreto na construção civil, Luca, é assim, hoje a gente trabalha com o concreto ao modo grosso, concreto de alto padrão, ou como o pessoal conhece aí fora, o CAD, que é o concreto de alto desempenho. E tem também o concreto UHPC, que ele já é o concreto de ultra performance, que ele vai estar acima do concreto normal, que a gente trabalha com os dois, na verdade. Vamos colocar assim, os concretos na base de cimento branco, esses vão ser os que vão ter ultra performance. E os concretos normal, na tom de cimento queimado, cinza, vai ser o de alto padrão. E o legal é que o pessoal às vezes acaba misturando, mas concreto qualquer um faz. Não é bem assim, né? Não, tem muita coisa por trás do concreto, por trás do cimento, que nem o pessoal conhece, né? Hoje a gente está acostumado a falar assim, vou fazer uma pingadeira ali, vou colocar ali uma tábua, vou colocar o concreto em cima e já vai tudo bonito. Não, tem muita coisa por detrás disso. Tem fórmulas e mais fórmulas e curas e também a parte de resistência. Não é assim não, gente. Parece que se fosse tão fácil, todo mundo faria, né? Eu falo assim, eu mesmo tinha esse olhar para o concreto. Falei, todo Você mundo era faz. leigo do concreto. Era muito leigo. Tanto que hoje eu sou apaixonado, porque cada dia é uma novidade, a gente está sempre aprendendo, sempre estudando. Ontem mesmo foi até 9 horas da noite estudando, aprendendo mais, e cursos. E que é a parte que eu estou me apaixonando. Quer dizer, que você, quando se deparou com essa oportunidade de trabalho, você teve que criar, né, se afundar ali, fazer uma imersão nesse mercado, entender, porque a gente, na verdade, para você vender e dar essa confiança, você precisa entender o que você está vendendo. Exatamente. Eu, particularmente, desde quando eu comecei, eu procurei fugir um pouco do normal da venda. Não ser aquele vendedor raso. Eu sempre parti para a venda técnica. Porque hoje, para a gente se destacar no mercado, seja qual for, nós sempre temos que pensar, nós temos que ser o melhor, nós temos que ter um diferencial. Não adianta você ser o mesmo igual todos. Exatamente, é o que eu penso. Porque se for, eu costumo dizer assim, eu quero ser diferente dos iguais. Porque o mundo está cheio de pessoas iguais. Então, eu quero ser diferente. Então, desde quando eu comecei, falei, não, eu tenho que ser melhor naquilo que eu faço. Não quero ser melhor que ninguém, mas eu tenho que ser melhor para mim. E daquela noite de Natal, que você ajoelhou e pediu para Deus te ajudar, e até o dia que ele te contratou, que ele foi convencido pela sua insistência, como que foi sua reação ao primeiro momento? Sem palavras. Na verdade, eu fiquei sem expressão. Quando eu sentei na sala com o Rafael e com a Manuela, que é a esposa dele, eu fiquei sem reação. Eu só falei assim, gente, obrigado. Você chorou? Horrores. Eu até brinquei, ela brincou comigo, falou, Neto, não chora, porque senão o Rafael vai chorar também. Mas eu chorei muito porque foi um choro que eu fiz assim. Obrigado. Foi um choro de alívio e, ao mesmo tempo, de alegria, porque eu pude ver que alguém ainda estava olhando para mim e alguém estava apostando no neto profissional. Não, eu vou falar assim, porque eu não me diferencio como neto profissional e neto como pessoa. Eu sou um tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, eu acho que aonde eu tenho me destacado é na minha autenticidade. Então, eu falei, alguém viu que eu sou autêntico e que eu posso retribuir da melhor maneira possível, que é com o meu trabalho e com a minha expertise de mercado.
E aí me conta uma coisa, Neto. E aí você, no dia seguinte, a hora que você levantou da cama e que você falou, hoje é a minha oportunidade, eu vou fazer toda a diferença. Olha, como que foi isso para você? Na verdade, eu nem dormi, Luca. Não dormi literalmente. Eu fui na empresa, eram umas 9h30. Aí eu saí, depois fiz uma integração lá rapidinho com os meninos. Fiquei até 1h da tarde lá, fui para casa, tomei banho, me alimentei. Não consegui dormir. Eu já sou meio hiperativo. Aquela noite eu não dormi, fiquei com o olho aberto a noite inteira. Então eu falei assim, Deus, amanhã vai ser o dia que vai mudar a chave, que vai virar a chave na minha vida. E eu vou agarrar com unhas e dentes, porque se apareceu essa oportunidade foi porque eu pedi. Então o Senhor me abençoou e agora eu vou fazer por merecer. E eu não comecei à frente da empresa, na verdade, né? Então, me conta como que foi esse início na empresa. Eu entrei só para ser o vendedor. Ah, Neto, você vai ser o vendedor, porque eu não estou precisando de ninguém na minha empresa. Eu falei, tudo bem, eu só quero a oportunidade para mostrar que eu posso vender o concreto. Eu falei assim para ele, mas a gente vai bater o concreto, eu vou vender o concreto. Até brinquei com ele. Aí ele viu que eu tinha um pouco de conhecimento, até mesmo quando eu encontrei você com ele na Construcasa. Foi verdade. Vocês estavam chegando lá para apresentar o produto pro André. O André, isso. Ele falou assim, você levantou, eu fiquei surpreso, porque você me viu, você veio com aquele mesmo sorriso que eu te encontrei na outra loja que eu trabalhava. Foi verdade. Aí eu falei assim, ele falou assim, Neto, quem que é? Eu falei, essa aqui é a Luca, arquiteto, eu apresentei ele para você. Aí quando nós saímos de lá, ele falou assim, cara, nós vamos mudar algumas coisas na empresa. Eu falei, mas por quê? Não, porque você conhece o nicho que eu estava querendo colocar dentro da minha empresa. Eu falei, mas que nicho? Os arquitetos e os profissionais engenheiros. Eu falei, cara, é o meu forte. E eu até falei para ele, cara, eu me senti o cara, me senti o melhor vendedor na hora, me senti muito lisonjeado porque você saiu do meio, vamos falar assim, dos grandes diretores hoje, porque uma Construcasa, o seu André, que eu conheço ele também, sim, pessoas grandes no mercado, você saiu do meio deles e veio cumprimentar o menino Neto. Eu fui cumprimentar o menino Neto. Sabe por quê? Porque isso meu pai me ensinou, que as pessoas, elas merecem todas o mesmo respeito, no mesmo nível. E a gente, do menor ao maior, hoje é assim, amanhã a roda gira, o mundo gira, mas nós estamos sempre juntos. E é a pessoa Neto, que é aquele menino que sempre estendeu um sorriso para mim. É o que eu penso. Isso que eu penso também. É a questão da autenticidade, né, Luca? É isso eu falo. Tem um menino que trabalha com nós lá, tem 18 anos, o Cauã. Eu até brinquei com ele. Falei, vou falar seu nome hoje no podcast. É, bonitinho. É, porque assim, eu falo para ele, falou, Neto, mas, cara, onde você chega, você tá sorrindo, independente da dificuldade que tá passando. Eu falei, Cauã, eu sou autêntico, irmão. Eu não posso me mascarar ser alguém que eu não sou. Se eu fosse alguém que eu não sou, você não estaria conversando comigo, eu não estaria aqui. Então, aquele dia na Construcasa, eu falo, agora sim eu vi que eu tive a mudança de chave, a mudança de vida e a virada de chave na minha vida, porque é prazeroso a gente trabalhar, conquistar algo ao longo do ano, com muito trabalho, sendo sempre autêntico, e ser reconhecido assim. Ainda eu falo assim, ainda mais por você, que você tem um nome na cidade muito grande, eu sempre falei isso para você, e eu fiquei lisonjeado de verdade, fiquei, cara, agora vai. E aí eu ainda fui lá e te apresentei vocês para o André, né? E assim, essa é a minha essência também, eu acho que é isso que eu aprendi, é isso que eu levo, que meu pai me ensinou. E eu falo que hoje, assim, né, o meu pai, ele é o meu exemplo, a gente está numa semana, assim, né, muito particular meu, mas que meu pai também está lutando para viver, e já faz alguns anos que ele vem lutando para viver. E eu sempre brinco com ele, que eu falo que há mais de 10 anos que Deus está tentando levar e não consegue, porque ele não se desprende. E aí você chega, e a primeira coisa que você chega é ver ele num quarto de uma UTI ou num quarto do hospital, e ele abre aquele sorriso carinhoso dele, me chamando de Luquinha, minha filhinha, e perguntando como foi o meu dia, o meu trabalho, e o quanto ele, né, se importa e trata bem cada pessoa que ele cultivou a vida dele inteira. E aí a primeira coisa que ele me pediu foi assim, eu tenho saudade do meu tempo antigo,
que era o tempo que ele saía para trabalhar, que ele conversava com as pessoas, que ele ajudava as velhinhas, os velhinhos, que ele curava as pessoas e que ele nunca mediu esforço para pegar um paciente passando mal e colocar no carro e salvar vidas e levar para o hospital. Eu falo que a vida dele foi salvar a vida das pessoas sem qualquer restrição. Não interessava. Ele tinha aqueles pacientinhos mais simplesinhos que vinha, eu lembro, com o dinheirinho dentro do saquinho do sítio, contadinho, com a terra vermelha ainda, e ele amava aqueles pacientinhos dele com tanto amor, e aqueles pacientinhos vinham, e assim, era uma relação tão bonita que eu aprendi isso com ele. Então, eu falo, o legado que meu pai passou para mim, além de ser honesta na vida e trabalhadora, é tratar o ser humano pela essência do ser humano. E é isso que a gente leva da vida. E, às vezes, uma atitude como essa, de ir lá, cumprimentar, abrir um sorriso para uma pessoa, a gente não sabe a diferença que isso pode fazer na vida da pessoa. E eu posso dizer que na minha fez muita diferença, até mesmo, porque eu falei assim, a gente se sente... Vamos falar assim, a gente sobe a régua nessa hora, né? Porque o Neto estava desconhecido de novo, porque ficou muito tempo fora do mercado, ficou doente, ao ponto de ser destratado muitas vezes, de ser rejeitado, porque eu falo assim, infelizmente, hoje o pessoal olha não quem você é, mas olha para o seu status social, para a sua vida financeira. Então, é interessante essa questão da autenticidade, porque isso te faz diferente. E aquele momento eu falei assim, não, agora... E assim, né, Neto? Ninguém, na verdade, quando a gente brinca aqui lá atrás, quando eu entrei na loja de tinta, que você abriu o sorriso, ninguém, nem eu sabia, na pior da expectativa que eu pudesse pensar ou imaginar que você estivesse passando, jamais, né, imaginaria o que você passou. E mesmo assim, com toda a dificuldade, com toda a frustração de vida, você abriu o sorriso, que nem você falou, e a sua essência é você. E isso é legal. E esse seu sorriso, olha onde ele te levou. Porque você tem noção que foi o seu sorriso que te levou a tudo isso? Não tinha noção, mas eu fico muito feliz, Luca, porque é que nem você falou, eu acho que por trás de um sorriso tem uma história. É isso. Seja ela sofrida ou seja ela vitoriosa. E... sabendo agora, eu fico muito mais feliz ainda. E esse sorriso me trouxe até onde eu estou hoje. Que nem você falou, essa guinada que eu tive para chegar ao ponto de eu estar à frente de uma empresa grandiosa, eu falo que eu me sinto vitorioso. Mas você tem que se sentir e que isso seja gás para você caminhar e galgar mais andares ainda, Não, que você chegue certeza. Lá na frente. E leve a concreto junto, porque é tudo que o Rafael espera, né? Não, eu até brinquei com o Rafael, falei, cara, eu vou ser seu sócio. Nós estamos com alguns projetos novos aí, eu falei, cara, eu vou ser seu sócio. Que legal, que legal. E quando ele falou assim para mim, que nós teve a virada de ano, ele falou, Neto, eu preciso que você tome conta da fábrica agora para mim. Não só área comercial, mas produção e tal. Eu falei, cara, produção. E quanto tempo você deu esse salto? Desde quando eu tive a doença ou desde quando ele me contratou? Desde quando ele te contratou? Eu estou há 5 meses na empresa, faz 3 meses. E faz quanto tempo que você teve a doença? 2 anos e meio. Foi no dizer, começo de 2023, janeiro de 2023. Quer dizer, você lutou aí 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí você começou a ter resultado depois de 2 anos que você... No deserto. Exatamente, que você lutou no deserto, mas nunca perdeu a fé e nem a esperança. Não, a fé, eu falo assim, eu costumo dizer, a fé eu perdi um pouco, mas a esperança não, porque a minha mãe, que nem você falou do seu pai, a minha mãe, ela sempre foi meu exemplo de vida, fala minha veinha, ela lutou até o último momento que ela pôde lutar pela vida dela. E ela era uma pessoa muito simples, e ela falou, Neto, filho, nunca deixe a esperança, porque faltando o que comer ou o que beber, ela ainda vai te dar a oportunidade de você buscar. Então, a esperança, quando o pessoal fala que a esperança é a última que morre, e no meu caso, ela não morreu, porque se ela tivesse morrido, eu também teria morrido. E eu levo minha mãe, para onde eu vou, eu levo ela, eu falo, se não fosse o exemplo dela... Ô Neto, e você é filho único? Não, eu tenho um irmão. Ah, você tem um irmão irmão mais velho, hoje ele está morando em São Bernardo. Legal. E assim, hoje, né, com essa primeira etapa vencida, né, chegar onde você já chegou, que eu sei que assim
é motivo de muito orgulho. Da onde você saiu, onde você chegou até agora, porque eu falo até agora porque eu sei que você vai voar. E como é isso para os teus filhos? Os meus príncipes, eu falo com meus príncipes, agora tá ficando do jeito que eu quero, que até então eles estavam morando em Bauru. Há 3 semanas atrás eles voltaram para Marília. E agora eu falo que agora começou a minha vida de verdade. Porque eu tô próximo, assim, da onde eu tava. Quando você, na época da loja de tinta, eu tava numa pensão, morando num quartinho. Hoje eu tô numa edícula, mas se tudo der certo, mês que vem eu já tô indo pro apartamento. Então eu falo assim, além da minha mãe ser a minha maior motivação, que já não faz parte mais desse plano hoje, eu tenho meus 2 meninos, que é o Benjamin, que é meu primogênito, e o Benício. Então, hoje, é tudo em prol deles. Eles têm quantos anos? O Benjamin tem 9 e o Benício vai fazer 6 agora, dia 26. Oh, que gostoso. Coisa boa, né? São maravilhosos. Mas que bom. Tá vendo? É isso. E a vida é essa. E agora vamos contar um pouco, falar da empresa, da Concreto, das tendências, das novidades, que eu tenho certeza que está todo mundo aí interessado nos novos produtos. O pessoal tem muita dúvida, né, quanto à resistência, como instalar. E isso é importante você começar a passar um pouquinho mais, explicar, tirar esses preconceitos que ainda temos no mercado. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho hoje das tendências. Hoje, eu falo que as tendências partem sempre de vocês, é por isso que eu sou apaixonado na arquitetura. E hoje, os produtos mais vendáveis nossos são o zipado aparente, que vai imitar hoje a madeira de pinos, tem a peroba rosa, que a gente consegue trazer para o concreto, o rock face, que eu falo que esse é a febre do mercado hoje, que é o travertino rock face, que o pessoal está trazendo para o mercado. A gente trouxe e conseguiu trazer ele para o concreto de alto padrão, não só no tamanho padrão dele, e sim a gente está trabalhando em formatos maiores hoje, 10 por 44. Estamos no estudo aí para fazer um lançamento ele num 40 por 80, 10 por 1, fazer ele já tamanhos maiores. E também o lançamento, que esse daí já não faz mais a parte do concreto, mas sim do microcimento, que é uma novidade que nós estamos trazendo para Marília, uma tendência na Espanha, Portugal, que nós fechamos uma sociedade aí, estamos trazendo para Marília também. E como é esse microcimento? Eu já estou curiosa, estou louca para saber. Legal, esse microcimento, Luca, ele vai ser... o conceito dele hoje é para agilizar a obra e deixar o ambiente mais aconchegante. Então, eu quero colocar ele numa bancada, a bancada de madeira. Ele vai na bancada de madeira. Quero colocar na parede. Ele vai aceitar na parede. Quero colocar no teto. Vai no teto. Quero fazer um piso. Vai no piso. Então, ele é uma espécie de revestimento que ele vai ter uma espessura máxima, estando muito alto, de 5 milímetros. Então, você vai poder reformar um ambiente sem mexer em portas, sem mexer em batentes. Fora que ele é um produto monolítico. Então, ele não vai ter emenda. Você pode começar ele hoje, terminar ele daqui 3, 4 dias, que ele não vai ter emenda nenhuma. E eu falo que isso vai vir para inovar o mercado da arquitetura em Marília. Olha, eu quero ser pioneira a utilizar esse trabalho, porque realmente é uma inovação, é uma solução para nós profissionais. Exatamente. Falando de tendências, hoje a gente trouxe isso daí da Espanha e Portugal para cá. Uma loja muito conhecida que utiliza o microcimento hoje é as lojas Zara. Sim, verdade. É tudo microcimento. Você pode ver que é tudo um produto monolítico, é tudo puxado para o tom de cimento queimado das lojas Zara. Então, é aquele produto que a gente está trazendo para cá. É a tendência ao natural, né? A natureza está em alta. Tudo que remete ao natural, ele está muito em alta na construção civil. É a questão da arquitetura biofísica, né? E também o biofit da arquitetura e também da sustentabilidade. É que a tendência hoje é voltar para o natural, né? Antes era mais o 3D, que na época eu comecei 3D, os porcelanatos, revestimento em 3D... Enfim, hoje eles estão voltando para o natural, que já são mais as pedras, trabalhando tudo no conceito de pedra, e a gente está trazendo isso para o concreto.
Isso é legal, porque até então a arquitetura biofílica a gente falava muito sobre as plantas, sobre o verde, sobre a natureza. E agora nós estamos falando sobre o cimento também. Isso é inovador. Inovador no mercado, tenho certeza que 90% das pessoas ainda não conhecem. Não, vou falar para você que até um pouco mais, viu, Luca? Porque estive na feira semana passada e eu pude ver o quanto de novidade que tem e as pessoas não estão conhecendo muitas coisas. Eu falo assim que tá voltando para essa parte natural e sustentável também. Então está sendo uma virada de chave aí na arquitetura que está sendo muito interessante. E é legal, porque estimula. E isso que é a feira para os profissionais. Você imagine os leigos. Então, imagine essa porcentagem, ela aumenta bem. E aí, gente, tá vendo? Tudo é a feira, tudo é a revestir. É a nossa feira do momento, onde saem todas as nossas tendências, onde lança-se tudo, mas a base dela ela vem lá da Feira de Milão, aquela que eu amo, que eu procuro estar sempre frequentando, porque, como mesmo o Neto diz, o mercado ele vem realmente, as nossas tendências ela vem da Europa, não tem jeito. O Brasil fala assim, hoje, infelizmente, a gente fica atrás. Mas, graças a vocês, a gente consegue ter um pouquinho daquilo que tem lá fora, né? das melhores tendências de mercado. E a Feira de Milão, ainda não tive a oportunidade, mas em breve... Quem sabe o Rafael não manda com você, comigo, o próximo ano, hein? Aí Rafael, já ficou o convite, hein, Rafa? Vamos todos, Rafael. Leva a sua esposa e vamos todos conhecer. Tenho certeza que o dia que vocês forem até essa feira, a cabeça, a mente de vocês nunca mais será a mesma. Eu penso muito nisso, porque a gente consegue ver assim o pouco só, porque pela internet a gente consegue ver não tudo, mas a gente consegue ter um pouquinho bem assim a pontinha mesmo do conhecimento de lá, né? E é por isso que eu gosto de trabalhar a parte técnica, porque eu consigo chegar mais próximo da realidade do que tem lá fora também. Isso é legal, esse interesse em realmente, porque tem toda uma técnica, tem toda, né? Não é simplesmente como você disse, não é simplesmente ir lá bater a massa, né? O concreto com a água, com a areia, não é assim, a liga dele, conforme a quantidade, conforme, né? Como você bate. Enfim, o concreto ele tem que dar liga, gente. Parece o próprio serviço do servente de bater a massa para erguer a parede não é tão simples assim, não pode subestimar, porque é um trabalho de muito valor e um trabalho muito difícil, porque é um trabalho pesado. E eu costumo dizer assim que é como se fosse fazer um bolo. É tudo aí. Na receita. 50 quilos disso, 10 daquilo, 20 daquilo outro. Então, tem que seguir aquela receita. Exatamente. Aí você fala, mas eu vou pôr um pó xadrez, vou pôr um corante para mudar a cor. Esquece, desanda. Não. É igual o bolo, ele desanda, ele não cresce, ele murcha. Eu até brinquei com o cliente. Eles falaram, mas como é que vocês fazem a questão do pigmento? Vocês jogam um xadrez? Eu falei, rapaz, se fosse simples jogar um xadrez assim... Todo mundo fazia em obra. Todo mundo ia fazer. Mas tem um pigmento correto, que é onde vai dar também a sustentabilidade e a durabilidade no produto também, né? Não, e tem pigmento correto, que às vezes a quantidade onde que você usa também desanda o concreto. Sim. Gente, é muito complexo. Vou falar que esse mundo do cimento, o pouco de experiência que eu já vi, que eu já convivi, é uma coisa muito interessante, mas é muito difícil de se lidar. Eu falo, que nem você falou, tem o ponto da massa. Eu vi, às vezes a gente faz um produto ali, vamos dar um exemplo, o drenante. A massa é quase seca para fazer o drenante. Então, aí tem produtos que sai só a água mesmo. Então, tem a sua particularidade cada produto ali. Então, vamos falar assim, tem que ter o estudo por trás disso daí para poder fazer, porque não é tão simples assim. Não é tão simples. Você vê, um é quase seco, o outro é pura água. E é muito interessante isso. O drenante é algo que veio para ficar, por exemplo, porque ele é sustentável. Porque, assim, gente, é o que eu sempre falo, né? Você vai construir sua casa, seu comércio. Eu quero concretar tudo. Nós temos um fator que é a permeabilidade do solo. A partir do momento que você chega lá em 250, 300 metros quadrados, você concreta tudo, você tem que ter consciência que aquela água que vai cair no teu solo, para onde ela vai? Porque aí você faz isso, o seu vizinho faz isso, o outro faz isso, aí o que acontece? Para onde vão essas águas? Aí vocês acham que as galerias foram projetadas para tudo isso? Não.
além de não ter a vazão, existe também o problema crônico, que é a educação, é a sujeira jogada no solo. E aí acaba entupindo tudo isso e dificultando a parte de dreno. Então, cada um tem que ter a sua consciência que você precisa, quando você vai fazer sua construção, você precisa drenar a sua água. Você não quer ter jardim, você não quer ter verde, você usa um piso drenante. E é o que está voltando forte agora. Exatamente. Eu lembro que quando eu comecei, ouvia-se falar muito pouco no drenante. Hoje, em cada, vamos chutar aí, 10 obras que eu vou, 8 já está falando em drenante. Porque no começo o pessoal tinha muita rejeição. Primeiro, pelo desconhecido. Segundo, por custo. Sim. Né? E terceiro, por ousadia. Porque o pessoal gosta muito daquilo que já é... Todo mundo tem, é o igual, é o certo. Ninguém quer ousar, ninguém quer... As pessoas têm medo de errar. Hoje não, hoje já entende-se que é um piso duradouro, que é um piso que deu certo, que é um piso que efetivamente, né, ele tem qualidade e durabilidade e ele tem a função drenante, que é fundamental. Então, eu acho que cada um deve fazer a sua parte. Respeito quem não gosta de área verde, de jardim, mas a parte de permeabilidade, de drenagem do seu solo, você é responsável. E nessas viagens minhas, Luca, aí atendendo o cliente, eu fui na região do Mato Grosso, não tão longe aqui. 80% das casas na calçada já usa o drenante. Olha que interessante. E ali eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu não estava na concreta ainda, eu estava numa distribuidora na época. Eu fiquei perplexo de ver que o pessoal lá está muito mais avançado que eu falo assim, que o centro, que é o estado de São Paulo hoje. Então, assim, eu achei muito interessante aquilo. A parte cultural da gente em relação à sustentabilidade ainda precisa avançar muito. O ser humano, ele ainda precisa pensar mais num senso coletivo, né? Parar de pensar um pouco em si próprio e buscar esse senso coletivo para que nós consigamos começar a ter... colher esses resultados, porque senão nós estamos colhendo o quê? Muito calor, né? Cada vez mais, secas intensas ou chuvas intensas. A natureza ela manda de volta. E aí como que você fica? Né? Vamos, gente. Eu brinco que assim, é igual uma plantinha, você tem que regar dia a dia. Todo mundo tem que fazer um pouquinho para que comece a dar resultado, porque não adianta meia dúzia de pessoas, nós não vamos ter resultado do jeito que está. É exatamente isso. E hoje a gente tem pensado muito nesses produtos sustentáveis também. Fala assim, hoje de uma maneira que o pessoal usa muito, uma nomenclatura, os pisos orgânicos. Então a gente quer trazer mais esses orgânicos hoje, justamente para a gente poder trabalhar um pouco da sustentabilidade também, porque é que nem você falou, hoje o pessoal não está nem aí com a sustentabilidade da coisa. Então, a gente está trazendo algo sustentável para poder ajudar também nessa questão também. Que legal, que interessante. Então, vocês percebem como é a inovação, não só a tendência, ela vem casando com, né, o mercado, com a sustentabilidade. Então, tudo isso, quando as pessoas são... vários diversos profissionais que se unem para pesquisar ao longo do mundo, né, para buscar as tendências, para decidirem essas tendências. Então, essas pessoas, esses profissionais que ditam tendência, eles estão muito antenados a tudo isso. Por isso que vem tudo muito junto. E isso é legal, porque eles dão um ensinamento para a gente que isso vem em efeito cascata, passando para todo mundo, até o cliente final. E isso é interessante, porque nós também temos a oportunidade de passar isso para um cliente final, essa consciência. O que eu penso, o que eu falei, assim, a questão Neto ser autêntico, porque a gente gosta de passar o que é verdade para o cliente, o que vai ser bom também. Não só assim, tudo bem, a gente é fábrica, eu quero vender. Não, mas eu quero passar algo sustentável para o cliente, para ele entender que o que ele está colocando vai fazer bem para ele, vai fazer bem para o solo, vai fazer bem para todo mundo também. Legal, é isso aí. E aí, Neto, eu quero também deixar aqui combinado para que a gente faça uma visita na fábrica, para que a gente mostre essas peças um pouquinho mais, essas peças instaladas, seja teto, parede, piso, seja o que for, porque hoje o mundo da arquitetura ele é fantástico, ele é dinâmico e a criatividade corre solta. Para que a gente possa mostrar um pouquinho mais para os telespectadores do Arc Sonho. Aliás, gente, não esqueçam, se inscrevam lá,
tecle lá, aperta o sininho e não esqueçam de passar para os seus amigos, aquele amigo que está curioso, que gosta do concreto. O pessoal tem muita dúvida, sabe? Até uma cliente minha hoje, esses dias, me perguntou se ela podia fazer um revestimento de cimento queimado numa rampa. E aí eu fui explicar para ela que, né, primeiro que, na verdade, para a gente fazer o cimento queimado, nós temos que fazer uma caixaria, tem que ter uma espessura, tem que ter uma máquina para polir. E segundo, que numa área externa acaba sendo um risco por ficar escorregadio, se molhar. Mas hoje temos alternativas como a concreto, que pode trazer isso para a cliente, remeter esse efeito, porém, simplesmente só assentando como se fosse um piso. Não é isso, Neto? Exatamente. E vamos marcar, sim, essa visita na fábrica. Vamos, porque o pessoal, nossa, eu tenho certeza que, como eu, tá todo mundo curioso para ver as novidades, as tendências. Vamos marcar. Aquilo que vocês estão inventando de bacana lá. Isso, vamos ver se a gente consegue conciliar essa visita na fábrica com algum lançamento nosso aí, que a gente tem alguns lançamentos aí. A gente está terminando de finalizar os estudos para a gente ver, para marcar o dia para vocês pegar essas novidades aí. E não esqueça de compartilhar aí a página para vocês verem as novidades que a Luca coloca aí sempre, galera, porque o ramo da arquitetura é fantástico. Tem muita coisa para a gente conversar e tem muitas coisas. Inclusive, também vamos ter mais oportunidade de mostrar mais coisas, falar mais coisas sobre concreto. Nós queremos sim, porque eu já estou super curiosa, viu, Neto? E eu prometo que a hora que sair a minha garagem com o piso, o revestimento deles, eu vou mostrar para vocês também. Porque até eu tô louca para fazer. É porque obra, gente, tudo tem a fase certa. Não adianta eu querer colocar ela antes de terminar e aí acabar com o meu piso. Porque não é. É isso aí, bem lembrado. E também esse piso vai ser uma novidade, que é um estudo novo que nós vamos fazer justamente para atender a sua necessidade lá, que foi o que nós conversamos lá atrás na visita. Então vai ser algo novo também, hein, galera? Ah lá, vai ser a minha assinatura e vocês podem ter certeza, vocês vão ver muito nos meus projetos, porque eu amo novidade. Exatamente. É para isso que eu busco, pesquiso, vou para a maior feira, para poder estar sempre inovando. Vai ser produto com a assinatura Luca Moreira, hein? Aí novidade sim. Vem por aí. Que gostoso, Neto. Gente, eu por mim ficava aqui mais horas conversando com você. Você é muito agradável. É bom te ver assim alegre, confiante, feliz. E é bom ver pessoas que realmente bem-sucedidas, que crescem na vida e que não ficam parados ali no sofrimento. A pessoa sempre tem... Não importa o oceano que você tem, mas sempre existe uma gota de esperança na vida e eu estou muito orgulhosa de você, muito feliz por te ver assim, menino Neto. Mais uma vez, eu queria agradecer de coração mesmo a oportunidade, o convite para estar participando do seu podcast. Eu até brinquei com o pessoal na empresa, falei, galera, amanhã, isso falando outro, galera, amanhã eu vou ter um dia de estrela, vou estar do lado da Luca Moreira, uma das melhores arquitetas de Marília, uma pessoa que eu conheço lá de trás, e eu falo que vai ser uma virada de chave profissionalmente também. Mas eu quero agradecer assim, imensamente mesmo a oportunidade, não só agora, mas desde lá de trás, de sempre estar apostando no Neto, sempre estar dando oportunidade para o Neto estar atendendo as suas obras, os seus clientes, e que esse podcast venha a ser o primeiro de muitos e que venha a ser feita várias parcerias a partir desse podcast de hoje. Com certeza. Aliás, eu quero gravar o próximo podcast na fábrica com todo mundo, conversando um pouquinho cada um de vocês aí, porque eu tenho certeza que todo mundo tem o seu jeitinho, tem o seu comprometimento, porque senão a Concreto não tinha chegado onde chegou hoje tão rapidamente. Neto, eu que agradeço a parceria e tenho certeza que daqui para frente você vai poder me retribuir muito tudo que eu já fiz por você. Obrigado mais uma vez. E a próxima vez queremos também o Rafael, a sua esposa, todo mundo por aqui, viu? Não vão fugir de mim, não. Aqui comigo, não. Eu vou em loco buscar as pessoas, o povo já me conhece. É isso aí, não, mas era para ele ter vindo. Hoje, infelizmente, teve um compromisso fora da cidade. E eu quase fui, mas falei, não posso, porque eu já tinha marcado. Eu ia te laçar. Não, mas vai ser uma honra poder fazer esse podcast lá na fábrica, conhecer, bater o papo com a galera também da fábrica, porque eu falo que sem o pessoal da fábrica, o Neto não é ninguém, porque eu falo que eles são os verdadeiros concretos.
porque eles que fazem a coisa acontecer. É isso aí. Isso é legal. E para isso que eu quero ter a oportunidade de estar lá e estar entrevistando todo mundo. Aliás, gente, muitas novidades, em breve podcast fantástico. Olha, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não percam, porque cada dia mais uma surpresa diferente, uma história diferente e uma inovação no mundo da arquitetura. E é isso aí. Mais uma vez, não esqueçam, tá? Clique ali no sininho, compartilhe, mande para aqueles amigos de vocês e falem para eles. Não deixem de se inscrever. Arquisonho Podcast comigo, Luca Moreira. Até o próximo. Obrigado por você estar aqui mais uma vez.